Você já se perguntou o que acontece no seu corpo durante as atividades físicas? Nesse vídeo eu vou te explicar em cada etapa do exercício físico quais são as mudanças que ocorrem nele, desde a respiração, batimento cardíaco, queima de energia, até a parte psicológica, como foco, persistência e hormônios. Então fica comigo até o final que vai ser bem legal esse vídeo. São 5 da manhã, o despertador toca e você levanta para desligá-lo. Morrendo de sono, você pensa em voltar a dormir, mas lembra que na noite anterior você tinha se comprometido a ir correr 10 km. Eu vou escovar o dente e o sono deve passar, você pensa. É isso que você faz, você escova os dentes e o sono passou um pouco. Sem pensar duas vezes, você põe o tênis e come 2 bananas. Você notou que a primeira coisa que o personagem da nossa história fez foi comer 2 bananas. Isso porque a pessoa, para ela conseguir ter energia para se movimentar, ela tem que tirar essa energia de outra coisa, ou seja, da nossa comida. Quando a gente come, parte dos nutrientes da banana são absorvidos como nutrientes e minerais, e a outra parte é absorvida como energia, na forma de glicose. Esse glicogênio é mais tarde convertido em ATP, que é a molécula de energia do corpo, basicamente, que está lá pronto para o uso, para quando a pessoa for fazer um movimento com a perna, ou com o braço, por exemplo, aqui, ela vai usar esse ATP. Por isso que é muito importante você comer antes de começar a fazer exercício, por causa que daí o corpo já vai ter um estoque de energia para ele digerir, e consequentemente fazer energia para você. Se você, assim como outras pessoas, decidisse fazer exercício em jejum, o seu índice glicêmico no sangue estaria mais baixo, o que resultaria no seu corpo com o intento de minimizar a perda energética, como você não tem uma reserva, diminuir a sua força e o ânimo para fazer os exercícios. Isso tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que você vai queimar mais gordura, por causa que daí o seu corpo vai estar tirando energia dela. E a parte ruim é que você vai estar menos ativo, você não vai ter tanta performance, por causa que o seu corpo vai ter diminuído. Já está quase sem sono e sai a correr. Ainda escuro e frio, mas sua determinação é inabalável. Correrá 10 km em 1 hora. No começo você vai devagar, até se aquecer. Você provavelmente já ouviu aquela frase: aquece o motor do carro antes de sair. A principal função disso é aquecer as peças do motor para evitar o desgaste. Da mesma forma funciona com o nosso corpo. A gente precisa do aquecimento para funcionar como uma ponte de transição entre o estado inativo e o estado ativo. O coração bombeia mais sangue para os músculos, além deles já estarem mais aquecidos. Por eles já estarem aquecidos, quando a gente for fazer o exercício de verdade, o corpo já vai estar com o processo de resfriamento ativado, o que vai evitar o superaquecimento. Por ele estar mais aquecido, fica mais fácil para o nosso corpo fazer algumas reações químicas, como por exemplo a oxidação fosforilativa, que é a maior produtora de ATP, que é a molécula de energia, no nosso corpo. E também melhora a oxigenação no corpo, pois como o corpo vai estar com menos frio, ele vai dilatar os vasos capilares, que são os vasos sanguíneos bem na pontinha das nossas extremidades. Isso faz com que a oxigenação e também o funcionamento do músculo melhore. Após isso, você já está preparado, pega na quinta e vai embora. Você está correndo por 40 minutos, seu coração está a 135 batimentos por minuto. Você consegue falar, mas com certa dificuldade por precisar respirar rapidamente, e está transpirando. Vamos lá, o motivo de você ter ficado respirando mais forte, com mais dificuldade para respirar, você estava precisando de mais oxigênio. Isso porque existem 2 formas do seu corpo produzir ATP. A primeira é a anaeróbica. Essa forma não precisa de oxigênio e ela pode ser feita no começo da atividade física. Quando você vê um cachorro correndo atrás de você, por exemplo, você vai usar a respiração anaeróbica, por causa que ela tem um poder mais forte para produzir ATP numa velocidade menor. Então o corpo vai usar ela, que é muito mais rápida, para você sair correndo do cachorro e depois ele vai acabar com ela, por causa que ela dura pouco tempo. Por causa que no processo de fabricação do ATP ocorre como um subproduto o ácido lático, e esse ácido lático é estocado nas nossas células e ele não pode ficar por muito tempo, ou seja, como ele vai chegar a um certo nível que a célula não vai conseguir mais produzir por meio dessa respiração, e ela vai ter que usar outro tipo de respiração, que é a anaeróbica. Esse é o tipo de respiração que ocorre no longo prazo, quando você vai fazer maratonas. Não precisa ser nem maratona, pode ser um exercício que vai te mandar um longo prazo para você. Por exemplo, uma corrida, uma pedalada, algo que vai durar bastante tempo, um exercício de resistência. O contrário disso são exercícios de curta duração, como levantamento de peso, uma corrida bem rápida de sprint, um sprint de bike também. São exercícios que demandam força e poder do músculo em pouco tempo. Ela, como o próprio nome diz, demanda de oxigênio. Aeróbio significa oxigênio, anaeróbico, sem oxigênio.
Esse processo é chamado de fosforilação oxidativa. Ele pega glicose e oxigênio, transforma isso em ATP e também dois subprodutos são a água e o dióxido de carbono. Por isso que a gente tem que soltar, o que a gente solta é, além de outros gases, o principal é o dióxido de carbono que sai do nosso corpo. Entra oxigênio pelo nosso pulmão, ele é dissipado na nossa corrente sanguínea pelas células vermelhas, na parte chamada de hemoglobina, ela é levada para nossas células que vão precisar dele, como por exemplo o músculo, as fibras musculares, e daí esse oxigênio vai até a mitocôndria, que é uma microunidade da célula, uma organela. Lá na mitocôndria ocorrem processos bem complexos até, mas o principal que você tem que entender é que entra oxigênio e glicólise na mitocôndria e ela transforma aquilo em água, dióxido de carbono e o principal, o ATP, que a nossa célula vai usar para fazer energia. Por isso, quando a gente está precisando de mais energia, ou seja, para correr, por exemplo, a nossa célula vai pedir mais oxigênio para fazer mais ATP. E é por isso que você tem que respirar mais rápido. E além disso, também serve para você dissipar o calor. Por causa de como você vai estar bastante aquecido, você vai precisar dissipar isso de alguma forma. E esse é um outro meio muito bom de você dissipar calor. Você já está nervoso e nem sabe por quê. Daí aparece um cachorro correndo atrás de você. Isso te dá um susto, o que te faz correr para longe dele. O sistema nervoso é dividido em duas partes. O primeiro é o sistema nervoso consciente, que é aquele que você faz porque você quer. Por exemplo, levantar um braço, pular, andar. Tudo isso você faz com a sua vontade, você mesmo controla. E existe o sistema nervoso autônomo. Esse é responsável por tomar as decisões inconscientes. Por exemplo, abrir e fechar os vasos sanguíneos, fechar ou abrir o estômago, a velocidade que o seu coração vai bater, suas emoções. E ele também pode ser dividido em duas partes, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada, serve para controlar suas emoções de luta ou fuga. Ele vai te deixar no estado de mais atenção, pressão, raiva. Isso tudo serve para você, quando você antigamente estava lutando com um leão, ficar mais atento e ter maior chance de ganhar. Hoje em dia ele é ativado nas academias, nos exercícios de resistência como os aeróbicos, e ele serve para preparar o seu corpo para fazer exercícios. E é por isso que às vezes a gente fica um pouco nervoso quando a gente está se exercitando. Isso te dá um susto, o que te faz correr para longe dele, como se você tivesse ganho um super boost, que nem sentia suas pernas, de tão rápido. E aconteceu que ele só queria brincar com você. Após esse susto, você continua a sua corrida, até acabar. Você chega em casa e, com um sorriso de missão cumprida, vai tomar banho porque aquele cachorro fez borrar nas calças. Quando está tomando banho, você sente uma sensação de felicidade e paz. O mundo está melhor. Ele tem esperança e você será a pessoa que vai fazer a diferença. Acontece que essa sensação continua durante o dia inteiro e você realmente fez tudo o que precisava ser feito, sem reclamar ou se estressar, porque você estava se sentindo mais focado no que deveria fazer. E você também estava se sentindo mais focado, por causa que quando você faz exercícios, o seu corpo libera hormônios chamados endorfina, entre outros também. A endorfina reage com alguns receptores do seu cérebro que reduzem a sua percepção de dor. Elas também liberam uma sensação positiva no nosso corpo. Mal você percebeu, mas no dia seguinte, você sentiu que seus músculos, em especial os da perna, coxa e glúteo, estavam maiores e mais fortes. Um pouco de dor era sentida também. Quando você corre, os seus pés estão fazendo pressão no chão. Isso causa os impactos nas juntas. Além disso, como na musculação, por exemplo, os nossos músculos começam a se rasgar com o tempo. São chamados de microtraumas. São rasgos que não tem muito problema, por causa que eles vão ser regenerados pelo corpo. E também acontece o esgotamento metabólico, que é quando a gente usa todo o nosso suprimento de energia, na forma de ATP ou de glicogênio. E por causa dessas três coisas, os impactos nas articulações, os microtraumas e o esgotamento metabólico, corre os dois tipos de hipertrofia, tanto a miofibrilar como a sarcoplasmática. A miofibrilar é que aumenta o tamanho e o comprimento dos sarcômeros, que é onde ficam as proteínas actina e miosina, que eu já fiz um vídeo, tá aqui no card. Esse tipo serve para aumentar a força de puxada do nosso músculo. É o poder que o músculo tem. Já a hipertrofia sarcoplasmática é aquela que aumenta a capacidade do nosso corpo de fazer energia, como por exemplo, aumenta a quantidade de mitocôndrias, aumenta a eficiência dela, aumenta a eficiência do nosso sistema cardiorrespiratório. Tudo isso vai ajudar a você não se esgotar tão facilmente. Após correr 3 vezes na semana por 3 meses, você percebe algumas diferenças. Você emagreceu 5 quilos, ficou mais definido,
consegue correr 16 km de uma vez sem ficar muito cansado. E além disso, os seus dias estão ficando mais produtivos. O seu foco aumentou, assim como o seu humor. Por causa que você estava tendo uma dieta balanceada, ao mesmo tempo que você estava fazendo os exercícios, você teve um déficit calórico e conseguiu emagrecer os 5 quilos que você estava precisando. Por causa que você consumiu menos e também começou a gastar mais, esse déficit fez com que você perdesse o peso. Além de ter ganhado massa muscular e resistência. E além disso, o mais importante foi que você desenvolveu bons hábitos. Você começou a acordar cedo todo dia, teve a disciplina de mesmo não querendo fazer, estando com sono, você foi lá e fez no frio. E esses hábitos não ficam só na saúde, vão para a área profissional, para a área de relacionamentos. Tudo que você faz nesse campo influencia todos os outros. São hábitos holísticos, que incorporam todo o sistema. Por isso que fazer atividade física faz muito bem. Além de proporcionar um corpo mais bonito e uma autoestima melhor, ela também te dá mais foco, mais disciplina, mais concentração. E um hábito puxa o outro hábito, que puxa o outro hábito, e isso vai fazendo com que você seja cada vez melhor. Por isso, vai lá dar uma caminhada, vai correr um pouco, faz muito bem para sua saúde e para o seu bem-estar de maneira geral. E você, a partir de uma decisão seguida de disciplina, correndo atrás de seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, mudou o curso da sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, diz o que você achou, que me ajudou bastante, dá seu feedback, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!